simplesmente a mídia paulista, vocês já devem ter visto isso em toda a internet, mas, manos, africano flamenguista não há outra a reagir. O Flamengo deu um amasso no Vasco e bora reagir o que a mídia toda tem estado a falar. Um jogaço, a equipa dos titulares voltou, falaram que não devia voltar e voltou e matou. Quero saber o que vocês acharam disso e bora reagir aqui. São 4 da manhã onde eu vivo, então valorizem o esforço do vosso único africano flamenguista e bora, manos, bora assistir o vídeo até o final, porque o Flamengo voltou e matou. Se liguem só nisso. E rumo aos 100 mil inscritos. Bora, manos. Se não fosse o Léo Jardim no clássico de hoje, o Flamengo teria feito pelo menos 7 gols no Vasco. Foi um massacre do Flamengo no Vasco. O Flamengo nem precisou colocar sua força máxima. O Flamengo não colocou Léo Ortiz, o Flamengo não colocou Alexandro, Pedro começando o jogo, Arrascaeta, Jorginho, para fazer um massacre no Vasco. A expulsão colaborou. Só que só no primeiro tempo o Léo Jardim fez 4 defesaças. No segundo tempo ele fez pelo menos mais 2 defesaças, assim, de você falar milagre. Então o Léo Jardim hoje evitou uma goleada histórica do Vasco contra o Flamengo. Mais uma, porque recentemente o Flamengo fez 6 gols no Vasco, né? E hoje, pelo que o Flamengo criou e pelas defesas do Léo Jardim, o Flamengo poderia ter saído do Maracanã com uma goleada. Ou seja, o Flamengo com seu time principal já começa o ano avassalador. Já começa o ano criando, atacando, pressionando o adversário. O Vasco teve 2 grandes chances, mas o Flamengo teve pelo menos 8 grandes chances de gol. Fez o gol com o Carrascal, um golaço. E Léo Jardim hoje, uma das grandes atuações de um goleiro que eu já vi aí nos últimos tempos no Brasil. Cara, ele fez cada defesaça queima-roupa, encabeçada, no chute do Samuel Lino. Depois, no segundo tempo, no chute do Plata, também a queima-roupa. Cabeçada do Bruno Henrique no primeiro tempo. Cabeçada do Cebolinha no primeiro tempo. Foram várias defesaças. E o Flamengo, mais uma vez, massacrando um dos seus grandes rivais. Foi um massacre. E o Flamengo poderia ter saído de campo se não fosse uma noite histórica do Léo Jardim, com mais uma goleada histórica contra o Vasco. Na tarde de ontem, e tudo isso impacta a programação, a sua cabeça, como você está concentrado naquela semana para aquele jogo, e não. Um Flamengo de muita pressão, de saber o que está fazendo, encaixar sua pressão, dificultar muito para o Vasco. O Birner falou, eu acho, de consolidar sistema e testar opções de jogo. Um Flamengo que girou uma bola numa velocidade hoje para pegar a defesa do Vasco bagunçada para cruzar, como eu falei aqui no comentário inicial, que eu não vi exatamente em todos os melhores momentos do Flamengo no ano passado. E eu vi um Flamengo que criava muito, perdia muitas chances, mas criava a partir de muita velocidade também. O Arrascaeta, pifando, distribuindo. Então achei interessante. Já não é algo que foi trabalhado em um dia ou em 10 dias ou em uma semana. Mas algo que foi tentado ser feito. O lado esquerdo do Vasco é muito frágil, mas que aconteceu. Então, assim, é uma boa notícia para o Flamengo e é uma péssima para quem já vai precisar semana que vem olhar e falar, poxa, meu time tropeçou aqui, talvez já tenha que começar a secar o Flamengo. Não vai ser tão fácil, imagino, por enquanto, secar esse Flamengo. Ô Pedrão, antes de distribuir para a galera aqui, só uma coisa, essa conversa, esse comum acordo sobre a retomada da cavalaria no jogo de hoje, tá tudo bem internamente, tá tudo acertado, ficou algum climão aí? Não me pareceu um comum acordo, porque foi uma imposição, até uma informação... Foi imposição mesmo. Foi uma imposição institucional do presidente Babler, não era a ideia da comissão técnica, então foi imposto que esse planejamento fosse alterado. Então... O outro entrou o Samuel Lino fora, jogou o Cebolinha. Você vê que as substituições são no nível muito alto, né? Se você pega muitos outros times brasileiros, você troque 6 jogadores para iniciar uma partida dessa, você vai ter alguns jogadores... Fala que é no mesmo nível... Não, ou nesse nível dos substitutos do Flamengo é muito alto. O Flamengo olha para o seu banco de reservas e sabe que tem muita qualidade, tem de onde tirar, né? Agora, outro destaque dessa partida foi o Carrascal, né? A gente está vendo o gol dele nesse momento, é o jogador que chegou ao seu 3º gol pela camisa do Flamengo em 25 jogos e que a gente sabe que chegou para ser o substituto do Arrascaeta. Entrou em campo com a sua versatilidade, podendo jogar pelo lado, eventualmente também pode estar ali pelo centro do campo, mas é uma peça que talvez o Felipe Luiz, ao longo da temporada, vai ter que seguir encontrando espaço para ele estar nesse time titular.
Bom, se você pensar em termos de futuro, uma eventual chegada do Paquetá, por exemplo, reduz esse espaço. Caso aconteça, ou antes do jogo, o Boto falou, não é uma situação tão simples e resolvida como se imagina, mas enfim. O Carrascal ele tem algumas questões. Assim, ele é um jogador que tem jogador criativo, jogador que tem drible, mas ele é um jogador que, por vezes, assim, o Felipe gosta muito que o Flamengo ataque organizado para ou terminar os ataques ou, no caso da perda da bola, está muito pronto para a retomada. Ele é um jogador que arrisca muito, né? Ele arrisca no drible, arrisca às vezes no passe. Isso ocasiona mais perdas de bola e, às vezes, um pouco mais de descontrole do que o Felipe gosta. Mas ele tem apostado muito no Carrascal em busca de ter um pouco mais de finalização, porque em algumas formações do Flamengo, o Flamengo entra em campo com times que não são de tanto gol assim. Né? O Flamengo não tem no elenco uma quantidade grande de jogadores que acumulem temporadas com muitos gols. E a última, o Arrascaeta no passado conseguiu ter uma temporada goleadora acima até das outras, por um ajuste do Felipe que o aproximou mais do gol. Ele vem tentando fazer com que o Flamengo tenha mais gol em campo. Mas o Carrascal tem essas questões. Ele é criativo, um jogador de drible, um jogador de inventividade, que já jogou pelo Flamengo como meia central, como hoje, já jogou pelo lado direito, já jogou pelo lado esquerdo, né? Ele já fez as três posições por trás do centroavante. Produzindo bem, né? Um jogador interessante, leve, ele é construtivo, ele é inteligente, ocupa bem espaço, é bom finalizador, ele marca quando tem que marcar. E tem um jogador no elenco com essa versatilidade, né? Que pode aparecer em várias regiões do campo, também é importante, pensando nessa temporada que é longa, tem bastante jogo, tem bastante competição em disputa. Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação do Campeonato Carioca, em especial no grupo do Flamengo, que é o grupo B. A gente discute o nada o tempo todo, a irrelevância absoluta trazida à pauta de programas o tempo todo, porque a gente não tem do que falar. A gente, no fim das contas, a gente fica aqui discutindo pré-temporada. Como a pré-temporada vale pouco, a gente acaba sempre qualquer coisa, qualquer desvio, vira um grande celeuma. E não acho que tenha celeuma nenhum. Agora, graças a Deus, as coisas vão começar. E isso não é menosprezo aos estaduais, tá? Não é que eu menosprezo o estadual. O estadual, obviamente, ele é menos relevante do que os outros campeonatos. Infelizmente, o Flamengo é relevante, mas para mim estas fases, elas são, em geral, menos relevantes até do que esta, que por ser mais curta acaba gerando tensões maiores de um lado ou de outro. O São Paulo tinha perdido um jogo, tinha gente falando em rebaixamento. É uma insanidade. A entrevista nossa do Luciano, insanidade ela foi, obviamente, reforçada por esse estadual encurtado. E eles deveriam ser encurtados, o time principal simplesmente jogou eles devem ser sempre encurtados, e não só porque a Copa do Mundo vai parar no meio do ano, mas isso também gera essa necessidade de ficar discutindo coisas que não me parece que sejam tão relevantes daqui a uma semana. Aí sim a gente vai ter jogos muito relevantes. E uma outra coisa para intensificar o seu comentário. No final das contas, você colocar o time uma rodada antes do que o treinador havia planejado, dividindo titulares, meio tempo, boa parte deles, pouco jogaram o tempo todo, isso se resolve com carga de trabalho, mudando um pouquinho o treinamento da semana. E no final das contas, assim, eu acho que um treino aqui a mais, um treino a menos. Só para colocar, Vitor, ele perdeu o treinamento de hoje, que os titulares olha a classificação, mano. E a recuperação de amanhã. E acho que a quinta e a sexta vai o Flamengo tem 2 jogos a menos. Comissão técnica no início de trabalho, mas também não é que comemos aqui 15 dias de férias de jogadores principais e temos agora uma crise institucional. E nada demais. Concordo. Você está vendo aí a classificação? Se você quiser passar a classificação antes, que eu queria entrar numa outra coisa que me ocorreu aqui sobre rebaixamento. Mas pode falar, Bertozzi, pode falar. Não, que a gente está vendo aí a classificação, né? Todos os asteriscos ali, jogos a menos, jogos a mais. Eu acho que a gente precisa evoluir. Já que diminuiu, campeonato de 8 jogos não faz sentido ter rebaixamento. Né? A gente precisa evoluir para o estadual virar Copa de vez. E aí, o campeonato estadual, como a gente conhece hoje, virar ter uma pirâmide estadual e ter as duas coisas. O campeonato estadual dos clubes do estadual, ser classificatório para essa Copa nessa estadual. Classificação já devia mudar muito. Concordo com você. Então precisamos caminhar para isso. Porque não faz sentido competição de 6, 8 jogos ter rebaixamento, cara. Não faz, desculpa. Não é que não é justo com os grandes, não. Azar. É injusto até com os pequenos, que fazem todo o planejamento e tal de um ano. E eles também estão jogando permanência dele em 8, 10, 12 jogos. E também não
não é justo. Né? Porque, assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? É mais ou menos assim. Se você deixa o estadual do jeito que está, e são muitas datas, você estica muito a corda, é complicado, aí começa a bater até com primeira fase de Libertadores, aí tem final, aí tem clube que abdica do primeiro jogo na Libertadores, na fase de grupos, para poder fazer a final, como isso aconteceu já, Grêmio, Palmeiras, enfim. Você abdica para poder jogar aquele jogo lá que é a final, porque sabe que se você não ganhar a final do estadual, fica complicado, já começa com pressão no brasileiro. Ah, mas é o estadual, mas vai perder para ver o que acontece, né? Vê como teve um barulho quando o Palmeiras perdeu para o Corinthians na final do estadual. Só para dar um exemplo, né? O Flamengo também já perdeu para o Fluminense, final do estadual e tudo. Aí você fala, não, tá bom, então esse ano tá apertada a agenda aí, vamos reduzir o estadual. Pô, que legal, tá, todo mundo quer que reduza o estadual, não quer? Então vamos reduzir. Só que você reduz numa situação, você fala do rebaixamento, que você cria uma outra situação que é muito ruim também. Por quê? O clube começa a temporada e todos eles já tiveram, a maior parte, os mais importantes, tiveram já uma temporada muito maior ano passado. Teve gente que disputou o Intercontinental, teve gente que disputou a Copa do Mundo. É bom não esquecer que tem reflexo da Copa do Mundo no meio do ano também, que alguns não pararam, foram. O Fluminense, por exemplo, foi até semifinal, né? Só para dar um exemplo. E aí tem clube que disputou a Copa do Brasil num calendário que jogou a Copa do Brasil lá para o dia 21, a decisão, tô falando de Corinthians e Vasco, mas teve quem jogou depois do estadual ainda semifinal. Aí teve Fluminense e Cruzeiro no balaio, enfim. E aí você começa o ano com esses clubes tendo que se acertar, porque os jogadores tiveram férias, pegar ritmo, desenvolver fisicamente, e você perde um jogo aqui, o Palmeiras perdeu ontem no Novo Horizontino de 4-0. E aí, pronto, já picharam muro, mas já foram lá pichar muro hoje e tal, mas foram pichar. Tem 20 milhões de torcedores, vai aparecer sempre 2, 3, assim, mas já teve manifestação, já foram pichar muro, já tem gente querendo que caia o Abel e tal, etc. Então você pega um tiro curto de campeonato, tudo bem que isso aí o Palmeiras também está carregando não ter vencido nenhum título ano passado. Mas assim, você começa a ficar com um calendário espremido dentro do campeonato, de repente não classifica. Se não classifica, é vexame. Nossa, mas agora está brigando para não cair. Aí coloca a cavalaria e tal. Não sei. Quer dizer, você faz de um jeito errado, tenta consertar e do outro você consegue deixar até pior. Eu concordo com o Léo, e se eu fosse preparar um campeonato, eu teria o apelo racional que o Léo citou. Mas, por outro lado, eu acho que tem uma coisa que é divertida no futebol com um campeonato estadual tão curto e rebaixamento. Você aumenta a chance de um grande ser rebaixado. E é uma notícia muito maior um grande ser rebaixado no estadual do que um grande campeão. Então, quando você fala da emoção, não da razão, não foi por isso que fizeram o regulamento assim. Claro. Mas ele tempera um pouco essa sabe fase. O que você acaba fazendo com a segunda divisão do estadual? Você ferra ela também no outro ano, porque o grande vai ter que encaixar o calendário da segunda divisão estadual para ele jogar no outro ano. O Flamengo... Você tem noção? Não joga copinha. O Flamengo, se ele vai para outra competição... ele vai ter mais 2 datas, inclusive, né? Enfim, ia ser Meu terrível. tempo chamava de torneio da morte. Exatamente. Como fica o Vasco sem Rayan e Verratti? Como você viu hoje. Não, mas agora com bola, porque o Vasco também teve poucos momentos com bola. Esse time que entra em campo hoje, ele lembra... Mano, o Vasco sem ele já é uma time tristeza. Da reta final da Copa do Brasil. Tristeza. Como é que jogava aquele time? Você tinha Nuno de um lado, você tinha Coutinho, né, por trás tentando aparecer para criar. Você tinha o Rayan, que era um homem de referência, finalização, participação e tudo mais. E quando você não tinha algo que desse certo, você tinha no segundo tempo a opção do Verratti. Você perde toda a qualidade do Rayan, que a gente não precisa aqui falar, que a gente falou durante muito tempo, nos últimos pelo menos 6 meses de Vasco, e você perde uma opção de jogo que o Verratti te dá. O Verratti durante muito tempo ali em 2024, 23 era um time de uma nota só, era Piton levantando bola para o Verratti, Piton levantando bola para o Verratti. Verratti era uma opção de jogo aéreo, uma opção de ser um cara para arrastar talvez algumas vezes uma linha ali que o Vasco não conseguia arrastar com a formação que ele utilizava. Então você perde muita qualidade e você perde um tipo de ataque que você tinha em determinadas situações que era o cara de referência. Hoje você precisou, em algum momento quando você teve a bola, você não conseguia, o Coutinho tinha que baixar demais, ficava muito distante, o Nuno não fazia dele, você não tinha um cara para segurar. E faltava a qualidade de finalização, que o Rayan te entrega, que o Verratti te entrega, que o GB não te entrega. Então, assim, você vai perder qualidade, você vai perder referência, você vai perder uma coisa. Opção. Se você falasse que você vai perder personalidade e até força e presença diária, eu concordo. Com a contratação do Brenner, ele... Eu quero ver o Brenner. Então, o Brenner é uma grande interrogação. E tem o ele é um jogador de uma também. fase. E tem o Inestrosa também. Mas de uma fase. É isso, eu concordo com o Brenner, é um jogador da base, eu vi. A chegada do Inestrosa, eu quero ver. Aí a gente está falando... Aí você está... Então. Não é a mesma qualidade, mas você está dando outro tipo de opção. Operação muito difícil, uma operação... Quando eu digo muito difícil, porque estamos a falar de valores e de jogadores de um patamar muito, muito, muito grande.
em que vamos ter que ter alguma paciência, vamos ter que contar com a colaboração do West Ham, não é? Negociar com o West Ham, não é uma coisa como no Futebol Manager, eu quero o Paquetá, toma lá este dinheiro. Há muitas coisas envolvidas, porque não é exclusivo de um clube brasileiro pagar parcelado, todos os clubes no mundo pagam parcelado, há uma série de negociações e de tratativas que têm que ser feitas, que demoram o seu tempo, não no tempo que nós gostávamos, sabes que o Paquetá estivesse já aqui, mas estamos a trabalhar e é isso que a gente pode prometer, é que estamos a trabalhar muito para que ele venha. Tá aí a palavra do Boto, falando um pouquinho sobre a situação das negociações com o Paquetá. O Flamengo fazendo um grande esforço, sabe que o jogador quer vir, mas o West Ham dando uma segurada, muito pela situação que se encontra, né, no campeonato inglês, lá na parte de baixo da tabela, brigando para não cair. Então, por isso, não está liberando e não está facilitando as coisas para o Mengão. Vamos ouvir um pouquinho o Léo Pereira, depois da partida, na zona mista, que é aquela área onde passam os jogadores, para conversar com os jornalistas. Ele avaliou como é que foi o Flamengo nesse primeiro jogo do elenco principal. Muito tranquilo. Basicamente, a gente já sabe o que é para ser feito durante o jogo. Um grupo muito forte, muito entrosado. Tivemos a estreia do Vitão, é claro, e do Salles ali, que não vinha jogando. Mas não foi novidade, já treinaram alguns dias ali com a gente e se adaptaram. Parecia que já jogava há anos com a gente. Zé, uma avaliação do jogo também nem parecia o primeiro jogo de vocês na temporada pelo volume que vocês conseguiram criar hoje contra o Vasco e a vitória. Bom, é verdade que a gente controlou a partida a todo momento. A gente também, de certa forma, nos surpreendemos positivamente, mas a gente tem uma ideia muito clara e a gente tenta seguir aquilo que o nosso técnico nos pede. E fomos felizes hoje, conseguimos manter uma intensidade muito boa e, consequentemente, criar chances, oportunidades e sair com a vitória, né? Como é que foi a estreia ali do lado do Vitão? Encaixou bem já logo no primeiro jogo? Foi bom entrosamento? Como é que vocês se avaliaram juntos ali? Sim, é um jogador de muita qualidade, tem uma qualidade defensiva muito grande. Não é à toa que chegou aqui, vai nos ajudar muito esse ano. E estou tentando ajudar ele durante os treinamentos, a gente tem uma troca muito boa, não só eu e ele, mas os outros zagueiros também. A gente está tentando deixar ele o quanto mais à vontade, né? Se sentindo em casa mesmo. E acredito que esse entrosamento aí vai vir ao decorrer dos jogos. Hoje foi um teste muito grande para ele e acredito que ele está muito feliz por essa estreia, pela vitória num clássico. Eu acho que é um dia muito especial. É isso, simplesmente o Flamengo vence, vence e vence. E eu estou muito satisfeito porque, manos, é o time do momento, é o nosso time. É isso, o time merecia, o time jogou, o time se impôs e não há nada para argumentar sobre isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Para mais, ativem o sino das notificações. E, manos, agora é ver até onde é que vai chegar o nosso Flamengo essa temporada. As pessoas estão com inveja e não sei quanto. Mas, manos, no fim de tudo, o melhor time vence. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Valeu. Até o próximo. Fui.